Eu queria trabalhar dois aspectos, né, dessa questão da Venezuela. A primeira é trazer um pouco da história, para a gente entender por que chegamos aqui, né, nesse momento na Venezuela. E a segunda vertente é entender o mundo hoje, o que está em disputa hoje no mundo, né? Não dá para a gente pensar o que está acontecendo na Venezuela sem entender que estamos vivendo mais uma crise do capital, que nós temos aí uma luta intraclasse, né, entre a classe dominante brigando entre si, nesse momento dos grupos de poder, Estados Unidos, China, Rússia, Europa, tentando disputar as fatias do mundo, né? Então, entender a parada da Venezuela nesse contexto mundial. Não é uma coisa que está brotando no chão da Venezuela como uma coisa singular. Faz parte de todo um contexto mundial de disputa de poder, de grupos e de países, de blocos econômicos no mundo. Então, esses dois elementos são bem importantes. É importante a gente falar da Venezuela, a gente sempre fala do Bolívar, porque o Bolívar... Ai, que amor! Um cachorrinho bolivariano. Bolívar, o grande libertador da Venezuela, né? Bolívar que vem da classe dominante, Bolívar que é da oligarquia, que é da burguesia, digamos assim, daquele país, e que resolve, né, junto com um grupo de pessoas, trabalhar a ideia da libertação da colônia. E nesse processo, em que na primeira tentativa ele é derrotado fragorosamente, ele vai para o Haiti, um Haiti que já tinha vivido uma revolução, a primeira grande revolução aqui do nosso continente, e ajudado, né, pelo povo haitiano, pelo general Petion, ele volta de novo para a Venezuela depois dessa derrota que ele sofre e inicia novamente o processo, e aí então depois vai desaguar na libertação de toda a América Latina do jugo espanhol. Quem era Bolívar? Como eu disse, um cara da classe dominante, mas que nesse processo vai se movendo para o outro lado, vai entendendo que a maioria da população tem que ser ouvida e vai entendendo também que a América Latina sozinha não teria condições de se sustentar diante do tabuleiro de poder que havia naquele momento, com a Inglaterra ainda sendo muito poderosa e os Estados Unidos nascendo como nação imperialista, né, passando o bastão da Inglaterra para os Estados Unidos. Então o Bolívar começa a pensar de uma outra forma, que não toda a oligarquia latino-americana que o acompanhava como seus generais. E o que acontece, a maioria das pessoas sabe, Bolívar é traído, e os seus generais balcanizam a América Latina. E toda a ideia de Bolívar de uma pátria grande, de um protagonismo popular, que era também a ideia de Simão Rodrigues, seu mestre, vai por água abaixo. Ali sofre-se uma grande derrota em 1830, quando então Bolívar morre. E a América Latina se balcaniza e cada general pega a sua fatia. E a Venezuela tinha sido o começo desse processo aí. Então, desde aí, desde a tragédia da derrota de Bolívar até Chávez, a Venezuela foi um país, como a maioria dos países da América Latina, sendo governados ora pelos liberais, ora pelos conservadores, ora pelos liberais, ora pelos conservadores, mas nunca na história da Venezuela a população, a maioria da população teve possibilidade de se expressar como poder, né? E em 1922 a Venezuela então descobre o seu grande bem e o grande mal, que é o petróleo, né? Durante um governo ditatorial que durou mais de 20 anos, quase 30 anos, se descobre então que a Venezuela tinha petróleo para dedéu, né? A Venezuela é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E aí começa o seu drama também, porque aí a Venezuela, além de ser um país sistematicamente governado, ora pelos liberais, ora pelos conservadores, que não se diferenciavam muito, ainda tem esse processo do petróleo. E começa a viver única e exclusivamente do petróleo, o que ainda existe até hoje. Ou seja, é um país que, como o petróleo, eles ganhavam muito dinheiro, não investiam em produção agrícola, não investiam em produção industrial, não investiam no seu desenvolvimento interno. E aí viviam só da grana do petróleo. Nos anos 1970, 70 e pouco, dá uma grande crise do petróleo. E o preço do petróleo vai lá para baixo. E também dá uma grande crise na Venezuela.
Porque a Venezuela é assim, a gente está vivendo isso agora, mas essa faz parte da história da Venezuela. A cada momento que o preço do petróleo sobe em nível mundial, a Venezuela cresce economicamente. E cada momento que baixa, a Venezuela passa por crises. Então, isso que a gente vê hoje na televisão, das pessoas lá, às vezes, tendo fila para comprar alimento e tal, isso era pão comido até agora, aí, ao longo de toda a história da Venezuela. Então, não há nenhuma novidade nisso. A diferença é que até Chávez, essa população nunca foi atendida pelo governo. Quando tinha as grandes crises do preço do petróleo, essa população era dizimada, porque ninguém se importava com ela, né? Agora, com o Chávez, depois em 1992, quando dá o primeiro tentativa de golpe, aí todo mundo fala, mas o Chávez deu um golpe, né? O milico deu um golpe, então ele é igual a todos os gorilas que a gente conhece na América Latina. Não é bem assim. A Venezuela, por isso que eu digo, a história da Venezuela é uma história de golpes e contragolpes, de tiranos e ditadores, é aquela nossa história, a triste história latino-americana. E o Chávez, quando ele entra para o exército, ele cria um grupo dentro do exército. Então, imaginem vocês, dentro do exército, ele lá, um tenentezinho de nada, ele cria um grupo de estudos. Danilo gostaria disso, né? Ele cria um grupo de estudos dentro do exército, e esse grupo de estudos vai se transformando também num grupo político. E eles vão estudando o quê? Eles vão estudando as ideias de Simão Bolívar, as ideias de Simão Rodrigues. E eles vão entendendo, né, que o destino da Venezuela e o destino da América Latina só poderia ser um destino de alegria e de felicidade se fosse um destino unificado, de uma pátria grande, a pátria grande sonhada por Bolívar. Isso lá dentro do exército, esse grupo discutindo e pensando em tomar o poder, né? Em 1958, aconteceu na Venezuela um acordo entre a burguesia venezuelana, em que eles se revezavam no poder. Um pouco era o social-democrata, outro pouco eram os socialistas cristãos, os sociais cristãos, que era mais ou menos a mesma coisa dos liberais e os conservadores, chamado Pacto do Ponto Fixo. E eles se revezavam, era meio que a nossa política do café com leite aqui no Brasil, né? Um pouco outro. E aí vem a grande crise do petróleo em 1973. E essa crise, então, joga toda essa burguesia nessa situação de que vai perdendo poder financeiro. E o dinheiro do petróleo na Venezuela nunca esteve a serviço da maioria da população. Ele sempre foi utilizado para essa burguesia, essa oligarquia já tradicional desde a traição a Bolívar. Então, o povo venezuelano nunca tinha participado das benesses dos momentos de crescimento com o preço do petróleo. E eles só se davam mal, e cada vez mais mal, quando o preço caía, porque aí eles se davam mal mesmo, né? Porque aí então ficava pior do que nos momentos de preços elevados. Então, dá essa crise do petróleo, vem o tal do neoliberalismo, vocês devem se lembrar, nos anos 80 e nos anos 90, e esse neoliberalismo faz o quê? Cai o preço do petróleo, o governo de Carlos Andrés Pérez, ele é obrigado, entre aspas, a aplicar as políticas de ajustes neoliberais e leva a população ao drama da miséria, da pobreza, etc. Esse grupo bolivariano que existia dentro do exército, liderado pelo Hugo Chávez, então resolve dar um golpe de Estado, em 1992. Eles se armam, tomam lá um quartel e são fragorosamente derrotados. Eles são derrotados, o Hugo Chávez é preso imediatamente, que é assim que acontece nos países quando alguém tenta dar um golpe e os governos são, enfim, mandam prender. Ele é preso e vai para a cadeia e fica lá trancado por 4 anos. Aí, quando cai o governo de Andrés Pérez, que também é todo um processo de luta popular, que vai acontecer o Caracaço, que é um grande movimento popular, que vai fazer um furdunço na Venezuela, e esse governo cai, o Andrés Pérez. E nesse processo que o Andrés Pérez cai, o governo que assume resolve anistiar o Chávez. E o Chávez sai da cadeia. Só que quando ele sai da cadeia, o que ele faz? Ele faz uma espécie de caravana como fez o Lula aqui, que andou pelo Brasil inteiro com o seu ônibusinho, o Chávez faz assim na Venezuela. E ele vai a cada cantinho da Venezuela fazendo a campanha presidencial, que vai desembocar lá na eleição de 1998. E o que Chávez leva na sua campanha? 2 coisas.
ele dizia para o povo? Ele dizia, nós vamos refundar a República e fazer uma nova Constituinte e nós vamos dar poder ao povo. Então, poder popular e uma nova Constituinte. Mais nenhuma promessa. Mais nenhuma promessa. E ele dizia, vamos ganhar a eleição, vamos convocar a Constituinte e vamos fazer uma nova eleição depois da Constituinte. Se vocês entenderem que eu devo continuar, nós vamos de novo fazer uma eleição sob a nova Constituinte, sob as novas regras, e nós vamos seguir o caminho. Foi isso que Chávez prometeu ao povo venezuelano. E nessa caminhada, então, desemboca na eleição de 1998, onde ele, então, vence as eleições. E nós aqui no Brasil e nos outros países latino-americanos, a gente nem tinha ouvido falar nesse cara. Nem o golpe tinha sido noticiado, ninguém sabia que esse cara existia. E, de repente, ele assume a presidência da Venezuela e começa a colocar coisas absolutamente estranhas. A primeira coisa estranha que ele faz é cumprir as promessas. É uma coisa incrível isso. Então, ele já, imediatamente, ele chama a Constituição. Nova Constituição. Constituição única e soberana. As pessoas são eleitas para fazer a Constituição. E não é uma eleição como a gente faz aqui, não, são as pessoas populares, nos bairros, nas cidades, se faz uma Constituição popular, uma Constituinte popular. E essa Constituinte faz uma coisa incrível também. Ela cria um novo modelo político, porque é o único país no mundo que tem 5 poderes. É o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder eleitoral e o poder popular. E o poder popular, pasmem, é o maior poder. Ou seja, o poder popular pode desfazer qualquer coisa do poder, dos outros poderes. Então, ele, numa única cajadada, ele cumpre as 2 promessas. Ele não cumpre só uma, ele cumpre as 2 promessas. Ele dá poder à população e ele cria uma nova Constituição. Então, começa aí um governo que começa a ser notícia no mundo, porque ele é novo. E começa a vir gente da Europa para estudar como é que era isso. Como é que tem o poder popular. Como é que as pessoas decidem. Como é que isso está dado na Constituição. Então, isso muda um pouco as coisas no mundo. Começam a olhar para o Chávez. Opa, quem é esse meio negro, meio índio, que fala muito, Eu me lembro do Arnaldo Jabor falando na televisão que o Chávez parecia um porteiro de boate gay. Ele usava essa expressão para falar com Chávez. Não sei exatamente o que ele queria dizer com isso, mas vocês imaginem o nível de preconceito que as primeiras falas relacionadas ao Chávez já apareciam no Brasil. Quando Chávez faz a Constituinte, ele chama uma nova eleição presidencial. E ele ganha a eleição de novo. E aí, ao longo desse processo, ele vai inventando que tem que fazer um país, tem que criar a ideia da pátria grande, tem que trazer Bolívar. E aí ele cria os programas dele, que eram programas que aconteciam todos os domingos, deve ter visto, ela morou lá há alguns anos, ficava lá 8 horas falando na televisão, e 8 horas lendo livro, ensinando as pessoas, dizendo dos autores, falando das coisas, cantando, dançando, showman. Não era um porteiro da boate gay, ele era o show da boate gay. Total. Então, ele começa a constituir essa personalidade importante também e começa a se relacionar com a população de maneira diferente também, como os outros presidentes em toda a América Latina. E, claro, começa a chamar a atenção. E ele rompe definitivamente com os Estados Unidos daquilo que era o pão comido também, que era a ingerência dos Estados Unidos na PDVSA, a ingerência dos Estados Unidos na questão do petróleo. E o que ele faz? Também uma coisa extraordinária. Toda a grana do petróleo começa a ir para onde? Para a maioria da população. Então, tipo assim, tu pega Caracas, que é uma cidade gigante, em que as pessoas não tinham gás em casa. Gás, no país que tinha o maior poder de petróleo, as pessoas não tinham gás em casa. O que o Chávez faz? Ele manda encanar gás em toda Caracas. Gás, praticamente de graça, que as pessoas nunca tiveram desde a morte de Bolívar até aqueles dias. E começa a criar as missões populares, onde as pessoas mesmo começavam a se organizar pela educação, pela saúde, pelo saneamento, nas creches, nos asilos, tudo organizado pelas missões,
que eram as missões? O que são as missões? São comunidades organizadas, comunidades atuando. E nisso a política externa atuando a todo vapor também, de corte, de rompimento anticapitalista, anti-imperialista. Mais que anti-imperialista, anticapitalista, que também era um estrondo na América Latina. Então Chávez começa a criar coisas, e ele começa a lutar contra uma coisa que os Estados Unidos tentavam impor aqui para nós, que era chamada ALCA, não sei se alguém se lembra da ALCA, que era um projeto dos Estados Unidos de criar um bloco econômico em que eles seriam o carro-chefe e nós seríamos, como sempre, os vagãozinhos lá atrás, né, sem nenhum poder. Aí o Chávez diz assim, não, ALCA não, né, ALCA al carajo, como ele dizia. E ele começa um processo de criação de uma outra coisa, que era a ALBA, né, Aliança Bolivariana dos Povos. Então, outra lógica. Então, era uma integração em que não tinha uma liderança que ia dominar, mas que todos os países iriam atuar de maneira equilibrada. Ele vai e constrói uma aliança com o Caribe, que é uma região absolutamente esquecida e desconhecida. Ninguém sabe o que é o Caribe. Né? Mal e mal a gente sabe que tem Cuba lá no Caribe, e mal a gente sabe que tem praias que aparecem nos filmes do Elvis Presley, para quem é mais velho assim que nem eu. Mas, no geral, a gente não conhece o Caribe. E aí ele faz um acordo com os povos do Caribe, em que ele mandava petróleo, ou ele mandava os recursos do petróleo, e aqueles países que não tinham o que oferecer, mandavam banana, mandavam frutas, mandavam qualquer outra coisa que eles pudessem dar. Então, criando uma relação de tratar de maneira desigual os desiguais. Totalmente diferente do FMI, por exemplo, né, que impõe uma lógica para todo mundo como se todo mundo fosse igual. Então, essas coisas eram assombrosas naquela época, né, e naqueles dias, no final dos anos 80 e no início do ano 2000. E a luta contra a ALCA foi uma coisa fantástica em toda a América Latina. Mobilizou os movimentos dos sindicatos. E em 2005, tivemos a vitória, né, em que se destruiu essa ideia de ALCA e se cria, então, a Aliança Bolivariana dos Povos. Só que antes de 2005, antes da vitória, acontece um golpe na Venezuela, em que os Estados Unidos começam a ver que aquilo ali é um perigo, cuida do meu tempo, começa a ver que aquilo ali é um perigo e dá um golpe na Venezuela, um golpe midiático lá, a elite se junta e sequestra o Chávez. E quando sequestra o Chávez é onde que a América Latina vai perceber o poder popular. Porque quando sequestra o Chávez, a massa desce. A massa desce de cada cantinho da Venezuela e vai em direção a Caracas e devolve o nosso presidente. E aquilo dura 3 dias e devolvem o presidente, porque senão eles iam botar a Venezuela abaixo. Então, um golpe frustrado, claro, financiado pelos Estados Unidos. O cara chega a se dizer presidente, o Carmona, que era um empresário, e logo 2 dias depois sai com o rabinho entre as pernas do palácio, cercado pelo povo, e eles têm que trazer o Chávez de volta. Então, a primeira tentativa de golpe praticada contra o Chávez em 2002, que o povo vence, né? Para vocês terem uma ideia, em volta de Miraflores, o Palácio do Governo em Caracas, ele fica no meio de uma comunidade popular. Fica aquele palácio gigante, e em volta dele fica o bairro 23 de janeiro, em que das janelas dos apartamentos, com o fuzil, eu acho que tu pode dar um tiro no cara dentro de Miraflores. É muito louco aquilo lá. E esse bairro é um bairro armado. A população armada, desde o começo da Revolução Bolivariana. E essa população desce daquele bairro, cerca Miraflores, armada. Né? Desde o começo da Revolução Bolivariana, o Chávez diz, a população tem que ser, ela mesma tem que se defender a Revolução. Então, todo esse processo que hoje a gente vê na televisão das milícias populares bolivarianas, ele começa lá no começo. Né? Ao contrário da gente aqui que teve um governo de espectro popular e que, ao invés de promover a organização popular, né, meio que domesticou essa organização, lá não, lá a parada sempre teve no mais alto grau. Então, em 2002, derrota-se o golpe, em 2005, derrota-se a ALCA,
O Chaves cria a Unasur, que é uma instituição que reúne os países todos da América Latina. O CARICOM, que reúne os países do Caribe. E vai criar o Banco do Sul, né, que é uma proposta de financiamento, de tratamento desigual para os desiguais, diferentemente do FMI. Cria a Telesur, que é uma proposta generosíssima de comunicação dos povos, né? Cria, e que, infelizmente, nós aqui com o governo Lula, na época, o governo não aceita a ideia da Telesur e não permite que a Telesur entre no canal aberto no Brasil. Um erro tremendo do Lula, dos tantos que foram cometidos nesse governo do PT. Infelizmente, a Telesur não entra aqui, a gente só vê ela pela internet. Mas na América Latina ela acaba sendo uma força muito poderosa. Então, pessoal, tudo isso vai transformando, obviamente, o Chaves num inimigo dos Estados Unidos, um inimigo do Império. Então, vai se tentando derrubar ele de várias formas. Não se consegue. Não se consegue. O carisma, a inteligência, etc. Ele começa todo um trabalho que ele chamava de desenvolvimento endógeno, que era uma tentativa de escapar da armadilha do petróleo, né, criando empresas, criando indústrias, trabalhando na questão da terra, né, que lá se importa 80% de tudo que se consome na Venezuela. Só petróleo, só petróleo, só petróleo. Só que nesse meio tempo sempre ataques. Até que em 2013, então, ele morre. E nesse processo, desde 1998 até 2013, quando ele morre, foram mais de 19 eleições. Passou-se por algumas situações de eleições revocatórias, que foram chamadas pela direita, pela oposição. Vamos derrubar, chama a eleição, porque o poder popular é maior. Então, com 20% de assinaturas, tu pode revogar qualquer lei na Venezuela. E eles quiseram revogar o mandato do Chaves. Fizeram eleição, a população foi lá e, de novo, manteve o Chaves. Então, ao longo de todo esse processo, o Chaves se manteve tranquilex, né? Mas sempre, claro, lutando contra isso aí. Em 2013, ele morre, e aí, claro, muda tudo, porque o seu vice, né, que tinha sido eleito com ele, que é o Nicolás Maduro, não tinha, obviamente, todo esse conhecimento, enfim, todo esse carisma do Chaves, é outra pessoa, né? Mas, mesmo assim, ele é reforçado pela população, pela proposta chavista bolivariana. Aí já se diz que essa eleição não valia, porque como tinha sido eleito era o Chaves, então tinha que fazer outra eleição, pois o Maduro se submete a outra eleição, ele ganha a eleição de novo. Então, toda vez que vem a imprensa e diz, não é legal essa eleição, não dá, não vale, chama a população para votar, os caras vão lá e ganham a eleição. Então, assim, cada eleição, uma atrás da outra, isso é chamado de ditadura. Na televisão e nos jornais, a população organizada, a população dando suas respostas, é ditadura. Não que a eleição seja tudo, mas se você perceber, a Venezuela, ela é esse caldo de movimento. Tanto é que, não sei se vocês acompanham agora, nesse momento, quantos minutos eu tenho? Eu já passei. Eu nem cheguei no Maduro. Bom, quando o Maduro se elege, o que acontece? Bom, agora o Maduro, ele é lance fraco, a gente vai lá e derruba ele rapidinho. Não derrubaram. E o que eles fizeram, então? Eles iniciaram uma guerra econômica em 2015. O que é a guerra econômica? A guerra econômica é o massacre. É o massacre. Desde 2015 até agora já morreram 40 mil venezuelanos por causa da guerra econômica. Nessa guerra econômica, o que acontece? A elite venezuelana, ela que faz as compras, certo? Ela tem o controle do comércio. Então, ela compra as coisas, pasta de dente, arroz, feijão, tudo, e traz e esconde. E a população fica sem ter. Aí vai para as filas, aquela confusão, da passeata, da isso, daquilo. Aí um belo dia aparece o papel higiênico lá no Chacal. Aí corre todo mundo para o Chacal, faz a fila de 15 quilômetros para comprar papel higiênico. Aí depois aparece a pasta de dente lá no Zulia. Vai todo mundo, tá ligado? Isso é a guerra econômica. É uma guerra contra a população, que é feita pela sua própria elite. Quem são as lideranças? Capriles e Lopes.
López, que vocês veem na televisão como grande prisioneiro político injustiçado. López é responsável pelas guarimbas de 2014, que deixaram 40 pessoas mortas, 4 delas queimadas vivas na rua. Porque esse senhor, Leopoldo López, foi à televisão chamar as pessoas para ir fazer isso. Então ele está preso porque ele é um criminoso. É responsável pela morte de 40 pessoas. E por todas essas 40 mil pessoas que estão morrendo hoje. Porque a Venezuela teve todo o seu dinheiro, ou praticamente todo o seu dinheiro bloqueado. Os bancos europeus seguraram o ouro, os bancos americanos seguraram os recursos. A Venezuela não pode comprar vacina. 3 milhões de crianças hoje na Venezuela estão sem poder tomar vacina. Não é porque o Maduro é ditador. Não é porque o Maduro é ruim, é porque ele não pode comprar, porque o dinheiro está trancado. Então, tudo isso que a gente vê na televisão, que se diz que o governo é isso, que o governo é aquilo, é o processo dessa guerra econômica contra. Teve o apagão elétrico agora há poucos dias, poucas semanas, meses, pouco agora. Apagaram a Venezuela por dias, numa guerra tecnológica. Então, os Estados Unidos querem vencer a Venezuela fazendo aquilo que ele sempre faz, destruindo a população. Então, quando a população está morrendo, aí vem dizer, o ditador está matando as pessoas. Então, a parada é essa. Eu falei demais, vou parar por aqui para deixar a nossa companheira falar. Tá? Mas é isso. Depois, no debate, a gente pode aprofundar essas questões.